A mother is her son's first god. She must teach him the most important lesson of all, how to love. Andressa Urash took these words in the most literal way possible. A few years back, Andressa launched her OnlyFans page, where explicit content is filmed and produced by none other than Arthur Urash, her own biological son. To Arthur, however, this was just another day in the job. Não é comum você ver a sua mãe fazendo sexo com uma pessoa, assim, só pra gente... Então, pra mim é muito normal, porque tem que saber separar o profissional do cotidiano, assim. Enfim, quando é no profissional a gente tem um roteiro, a gente grava cenas, a gente tem toda uma produção ali. Eu não gostaria de ver ela transando normalmente assim, não. In fact, since he liked working with his mother so much, he invited some of his friends to also come work with her. É verdade que você já se envolveu com amigos do seu filho nesses conteúdos? Nos conteúdos não, mas fora já peguei amigos dele, bem gatinhos. E ele que fez o lado. Ele disse, minha mãe tá afim de você. E aí, Arthur? O Arthur tem a mente muito aberta. Quem divide multiplica. Somehow, Arthur's friends weren't the only ones invited to work with his mother. As Andressa reveals, she had asked Arthur's girlfriend, her potential future daughter-in-law, to film with her as well. Ela tá junto, ela te ajuda na filmagem, alguma coisa? Não, eu já convidei ela, mas ela não quis. Não vai. Eu digo, Gabi, você... Aí é demais, vai ter ciúmes. Eu cheguei a convidar ela, Diego, Gabi, se tu quiser ir pra ver como é, pode ir. Ela disse que não quero. As a quick recap, Andressa has intimate relations with numerous men, while her own son records her, sleeps with her son's friends, and wants her son's girlfriend to also join the family business. What exactly happened in Andressa's life for her to consider all of these actions normal? The answer is sadder than you might think, as she had family troubles from a very young age. Meu pai é descendente de alemão, olho claro, e eu nasci muito escurinha. Aí quando eu nasci, meu pai disse que eu não era filha dele. Minha mãe tinha 14 anos de idade, uma criança, não tinha condições financeiras de me criar e me deu para uma família. A família que era para me cuidar, o homem bonzinho aos olhos de todos, era o que me abusava, dos 2 aos 8. Eventually, Andressa went to live with her mother again. A gente não tinha amizade, eu e minha mãe. Ela brigava muito comigo, me batia muito. Então, aos 11 anos, eu comecei a fumar cigarro, beber, colocava piercing pra chamar atenção. Até eu tenho a sobrancelha rasgada aqui, porque eu mesma furei a minha própria sobrancelha na frente do espelho. Botei um brinco gigante, porque eu já queria chamar atenção. Na verdade, eu queria ser amada. Even as a child, Andressa sought validation from men, a pattern that still seems to continue to this day. E eu era muito magrinha, então eu via as meninas gostosonas, assim, tipo, nossa, os meninos querem ficar com elas, e ninguém queria ficar comigo. E aí eu colocava meia dentro do sutiã pra ter, sabe, peitos. E passei por vários problemas naquela época de depressão, só que eu não entendia, porque naquela época a gente não conseguia conversar com ninguém, não tinha internet como é hoje. Então nas minhas agendas eu falava que eu queria morrer, que eu queria matar todo mundo. Andressa's desire for love and attention unfortunately resulted in sexual abuse. E acabei tendo minha primeira relação sexual com meu meio-irmão. Porque pra mim eu não conhecia ele. Ele era filho do meu pai, um menino bonito da minha idade. A gente começou a ir pros bailes junto, bebi e acabou rolando. 13 anos mais ou menos? 14 anos. Só que assim, até então, eu nem entendia direito o que era irmão. Sabe quando a vida vai acontecendo, você é uma criança, você não tem um pai e uma mãe pra te orientar em nada. And unfortunately, even animal abuse. O primeiro orgasmo que eu tive foi com o cachorro da vizinha aos 11 anos, porque a vizinha trouxe o cachorrinho pra fazer sexo oral em mim. Everyone in the comments sympathized with her. Her life is a real, very, very sad horror movie. Mercy. Only those who were abused as children and teenagers know the extent of the pain. She needs to be treated, not judged. This woman has gone through so many misfortunes. She has trauma even in her soul. She was not cared for, educated, or loved. May God embrace her and heal this woman. However, Andressa would soon turn her life around. After working as a prostitute for several years,
Andressa's life would be flipped upside down. When she finished as runner-up for Miss Bum Bum 2012, the beauty contest catapulted her into the public spotlight, where she appeared in photo shoots, more photo shoots, and even competed in a reality TV show. In fact, Andressa became so famous that she was rumored to be the reason global superstar Cristiano Ronaldo and his then fiancée, Irina Shayk, ended their engagement. Let's fast forward to 2020, where Andressa has a very interesting proposal for her son. Ela veio com a proposta, primeiro era só foto que ela fazia antes, e aí começou a fazer vídeo, collab e tudo mais. Aí no primeiro momento foi assim, foi estranho, mas foi fluindo, foi fazendo de roteiro pra não ser aquele negócio, tô gravando minha mãe fazendo sexo mesmo. In addition to being the cameraman, Arthur also directs each shoot, casts the male talent, and gives his mother very specific instructions. Quando tá acontecendo alguma cena, os caras te olham assim, tipo, tô comendo sua mãe. Eles ficam com vergonha de me olhar pra não broxar. É verdade. Sério. Por saber que é o filho. Ele me chama até de Andressa. Imagina se ele chamar de mãe. Mãe, no meio da cena. Mãe, chupa assim. Não, mãe, cospe. Mãe, pega embaixo. Mãe, Thankfully, that seemed to be the extent of Arthur's duties, as he doesn't ever seem to cast himself as the male talent. Por que você e seu filho não gravam juntos? Vocês já receberam perguntas desse nível de ter uma relação entre mãe e filho? Dentro da plataforma existe isso, né? Existe os tarados que falam, não vejo a hora de ver uma relação sexual entre mãe e filho. Eu jamais teria uma vida sexual com meu filho, né? Meu filho pra mim é sagrado, Deus me livre. Isso é uma coisa totalmente impensável. Tanto que, assim, eu não vejo ele como meu filho naquele momento. Eu vejo ele como meu funcionário, ele é contratado pra isso e ele ganha 10% de tudo que eu ganho nas minhas plataformas. Então ele é muito bem pago pra isso. Arthur definitely earned that 10%, as he dealt with his fair share of workplace accidents while on the job. Se você consegue separar também o lado de você ver aquilo só como um trabalho e não ficar, de certa forma, talvez excitado ou algo do tipo no meio dessa situação do trabalho em si. Então, pra mim é um trabalho realmente. Então, tipo, excitação não tenho nenhuma. Porque até mesmo porque é minha mãe, sim, eu não tenho nenhum tipo de tesão por ela. E até fico, que nojo, algumas vezes assim. Nossa, teve uma cena que eu fiquei, meu Deus. Sério? Teve uma cena que eu fiquei aqui, ó. Eu tava fazendo anal e sem querer sujou. E ele, que nojo! Pô, que fedor, cara. Sério? And while Arthur didn't physically come into contact with any bodily fluids that time, the next time he wouldn't be so lucky. Eu tenho uma coisa a acrescentar aqui como câmera, porque eu tenho uma coisa que eu não gostei, que caiu o negócio na minha câmera. Jura? Nesse dia da sujeira? Caiu alguma coisa melada na minha câmera. Porque, tipo, eu tive que no ir dia por baixo. dos 3. Sim, porque eu tive que me deitar no chão, por baixo, assim, pra gravar. E caiu o negócio na minha câmera. Eu tive que parar pra gravar e limpar. Viewers of the show were absolutely disgusted. The woman went into the abyss and took her son with her. Anyone who thinks this is normal can now check in at the nearest mental hospital. Wanting to say that this is all normal as if it were a soap opera is too much, right? Especially a son seeing his mother with so many men with DP. Spare me. I don't think it's all worth the money. One day, there will be consequences for both their actions. How could Andressa be okay with all of this? Most mothers stop sharing their secretions with their children when the child is around 1 to 2 years old, not 19 years old, and certainly don't transition from breast milk to, you know. To Andressa, everything would be okay because she had Jesus. Então, assim, hoje eu não tenho mais culpa porque eu tenho Jesus, então não importa o tamanho do meu pecado. Tudo é pecado, um pensamento, uma palavra, Since Andressa had already came within inches of death, she had nothing to be afraid of. Mesmo com tudo que você está promovendo Isso, diante que talvez adulto, seja, que seria pecado. Entendi. Entende? Você acredita na sua salvação? Sim, acredito fielmente na minha salvação, porque como eu te falei, eu tive uma experiência pessoal, Felipe. Eu estive de frente com a morte, eu vi o espírito da morte, e eu sei que se naquele momento eu tivesse o nome de Jesus para me salvar como advogado no tribunal, eu seria salva. Despite her Christian beliefs, Andressa had recently undergone tongue splitting surgery, so her tongue could resemble that of a snake's, the universal symbol of sin in Christianity. Here's what she had to say about her decision to do so. Você bifurcou a língua para
Porque a cobra, o Satanás, a serpente, como uma mulher com uma língua bifurcada vai falar de Jesus, toda tatuada. Oh, que blasfêmia! Os fariseus condenaram Jesus, Felipe. Eu quero afrontá-los, entende? Eu quero dizer, sim, vou falar de Jesus. E daí, ó? Eu não tenho Jesus por causa da minha língua? Tá bom. Lá em cima, ele decide. Eu vou falar dele porque ele mandou. But maybe we're looking at this the wrong way. According to Andressa, her OnlyFans career was part of a bigger picture. It was all in the name of Jesus. Que hoje eu poderia parar, mas eu ainda não quero porque eu ainda tenho uma ambição porque um ainda pouco maior. Você quer abrir a igreja. Isso, eu quero sustentar a minha própria igreja. Eu quero ter dinheiro suficiente para sustentar essa igreja, porque eu nasci para ganhar almas. Eu nasci para isso, ganhei a segunda chance para isso. E para salvar quem? Os pecadores, não os santos. Os santos já estão salvos, deixa eles lá com Deus, com a religiosidade deles, que eles são infelizes, Felipe. Eles são infelizes. A partir do momento que tu não posso fazer sexo anal, é uma delícia fazer sexo anal. Entendi. Pelo amor de Deus, Deus te deu, né, teu. Entendeu? Você botar como pecado, o pecado é o que acusa a tua consciência. Tá escrito ali que pecado é o que acusa a tua consciência. Se não acusar, não é pecado. As expected, Andressa didn't have many fans in the comments. The way she talks sounds like my grandmother when she takes off all her dentures. How is this woman with Jesus? She is totally possessed. She didn't do this because of the religious people, but because she wants attention, money, and fame. Despite all the very valid criticism directed towards Andressa, she seemed to be at peace now. She had a boyfriend she seemed to adore, was making incomprehensible amounts of money, and had given her son a job that, to our knowledge, he seemed to really enjoy. Andressa was really living the true American, or in her case, Brazilian dream. All of this is true if you conveniently forget that all of Andressa's fame and fortune comes from her being pleasured by other men in front of her own son.